Olá, estudantes da Escola Municipal Oswaldo Cruz, do bloco intermediário do período vespertino. Vamos para o nosso terceiro vídeo. O nosso tema é saúde. E no tema saúde, nós vamos conversar sobre uma doença causada por um verme. Ela se chama ascaridíase. Essa doença é causada por um verme chamado Ascaris lumbricoides. Esse verme, ele geralmente fica no intestino humano e é uma das verminoses que mais existem no mundo inteiro. A sua contaminação acontece pela ingestão dos ovos infectados, seja por presente no solo, na água ou nos alimentos contaminados. Só existe um reservatório para esse tipo de verme, que no caso é o homem. Então, observem aqui do lado a imagem desses vermes da Ascaris lumbricoides. Então, popularmente ela é conhecida como lombriga. Olha o detalhe dela. É importante vocês entenderem o ciclo dessa doença. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem que ela está enumerada de 1 a 7. Então, começamos pelo 1, que é a questão do verme. Então, nós temos o verme macho e a fêmea, que geralmente está no intestino humano. Esse verme, ele vai acasalar e vai liberar esses ovos, que podem ser liberados no solo ou na água. Iniciamos o ciclo a partir dessa contaminação. Então, a ingestão de água ou de um alimento, uma fruta, uma verdura é contaminada pelo ovo da lombriga, pode chegar ao nosso tubo digestório humano. Então, você pega uma alface, por exemplo, que ela é irrigada com água de poço. Se houve uma contaminação naquela região e essa água tem a presença de ovos, se não houver a higienização correta da verdura, nós vamos correr o risco de receber esse verme, o ovo do verme. Esse ovo, quando ele chega no intestino, ele vai estourar. Então, quando ele passa pelo nosso estômago, não acontece nada com esse ovo. Ele passa no intestino que ele vai liberar essa larva. É uma larva muito pequena. Essa larva pequena, ela vai penetrar no nosso intestino, podendo cair na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, dentro das nossas veias, ela vai circular por dentro do nosso corpo, indo para o fígado, para o coração, para o pulmão, mas ela não aumenta, o verme não cresce dentro da corrente sanguínea, mas ela fica circulando. Se porventura esse verme cair no pulmão, ele pode dar uma infecção semelhante a uma pneumonia. Então, essa é uma doença que esse verme ele pode dar uma infecção como a pneumonia. Quando ele sai dos alvéolos, ele vai para os brônquios, traqueia, laringe, faringe e aí ele volta para o intestino. Quando ele volta para o intestino delgado, é ali que ele vai crescer e desenvolver esse verme até formar um verme adulto. Então, ele vai morar no intestino. Nesse intestino é onde ele pode encontrar uma outra fêmea, um macho e uma fêmea. Ele pode acasalar, produzindo 15.000 ovos por dia. Então, todo esse ciclo ele começou com a ingestão desses ovos. O tempo para formar um verme do ovo até um verme adulto são 2 meses. Algumas pessoas podem viver com esses vermes uma vida inteira, assintomático. Mas geralmente ele dá certos desconfortos, porque você tem um parasita dentro do seu organismo, retirando os seus nutrientes. Vamos lá. Quais são os sintomas? Como eu disse para vocês, algumas pessoas não sentem nada, têm o verme, mas não sentem. Outras pessoas já sentem, porque depende muito do lugar ou órgão que está atingido. Se essa larva atingir o pulmão, nós vamos ter a sensação da pneumonia. Se for no caso do intestino, nós temos diarreia, náusea, falta de apetite. É por conta dessa competição entre os alimentos
que o verme está retirando da pessoa. Esse verme pode contaminar as vias respiratórias, a pessoa pode ter tosse, catarro com sangue, crises de asma. Um outro ponto importante é que esse verme ele pode circular no nosso corpo. Antigamente tinha o caso das crianças que falavam que estava com vontade de comer alguma coisa. E aí esse verme ele saía do intestino e ele subia. E algumas crianças morriam asfixiadas, porque o verme trancava as vias respiratórias. Hoje nós temos algo muito importante que é os medicamentos. Então o medicamento não é mais para derrubar o verme inteiro. Isso era muito ruim, porque o verme ficava agitado e a criança acabava passando mal. E outra coisa, esse verme não é só de criança, ele é um verme do ser humano. Então a pessoa pode adquirir em qualquer fase da sua vida. Então hoje nós temos uns remédios específicos que você toma o remédio para o verme e aí esse remédio vai destruindo o verme dentro do organismo e ele é eliminado nas fezes. Mas o principal em relação aos vermes é a prevenção. Então a prevenção é o saneamento básico. Nós temos hoje nas nossas casas os vasos e essas fezes que são eliminadas passam por tratamento, então isso reduziu muito. Outra questão importante, a questão da higienização, lavar muito bem as mãos, lavar bem os alimentos, as verduras, as frutas. Não é possível você observar o ovo do verme a olho nu, por isso é importante lavar corretamente os alimentos antes de consumir, principalmente os alimentos crus. Então essa é uma doença que a prevenção é hábitos de higiene, lavar as mãos, lavar bem as frutas e as verduras e cuidar do nosso ambiente que nós estamos vivendo. Vamos para a nossa atividade. A pergunta em questão é: a lombriga Ascarilumbricoides é um nematóide que pode ser encontrado parasitando o intestino humano, causando uma doença chamada ascaridíase. Lembrando que esse verme, Ascarilumbricoides, ele é um verme que tem como hospedeiro o homem, né? O homem e mulher. Vocês vão marcar a alternativa que refere-se ao meio de prevenir. Como você se previne para evitar de pegar essa doença? Então, nós temos 5 alternativas, vocês façam a leitura e escolham a alternativa correta. Vamos para o próximo vídeo.